Bom dia, pessoal. Estou aqui com vocês hoje para a gente tentar resolver, né? Vou mostrar para vocês como é a resolução da nossa recuperação, tá bom? Então, algumas das questões nós já temos resolvidas em sala e aí a gente vai ter a oportunidade aqui de dar uma lida, né? E entender as questões que a gente não tinha resolvido em sala ainda, né? Espero que todo mundo tenha conseguido entender bem o conteúdo. E aí fica essa resolução aqui para vocês verem o que acertaram e o que erraram, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira questão diz o seguinte: um aluno sentado na carteira da sala observa colegas também sentados nas respectivas cadeiras, bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é: letra A. A velocidade de todos os seus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Então, vê só. Onde é que está o erro aqui nessa primeira parte? Para todo o observador na superfície da Terra. Tá? O erro está aqui. Então, se ele tivesse dito que a velocidade de todos era nula em relação a ele mesmo, estava certo. Mas para todo observador na superfície da Terra, está errado. Tá certo? Tá bom? Então, a velocidade dos colegas dele eram nulas em relação a ele. A ele. Tá? Aí estaria correto, mas não é o que diz a questão, né? Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas. Correto. Mas nós estamos em movimento em relação a todo o observador na superfície da Terra. Quase, né? Bateu na trave agora. Qual foi o erro dessa frase, né? Essa primeira parte é verdadeira, mas nós estamos em movimento. Pode ser que sim, em relação a algum observador na superfície da Terra, não a todo observador, tá? Quando ele fala todo observador, não é verdade, né? Pode ter algum outro observador na superfície da Terra que eles também estejam em repouso em relação a ele. Então, também é falso. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Tá, a primeira parte é verdade, ó. Como não há repouso absoluto. Realmente, não tem como tudo estar em repouso em relação a tudo no universo, né? Como a gente viu no exemplo do ônibus que a gente viu na aula 1, né? Então, vejam aqui. Então, o que é que ele diz em seguida, né? Não há nenhum referencial. Não, não é verdade. Deve existir algum referencial na superfície da Terra ou a própria Terra, né? Você pode usar como referencial para que eles estejam parados, tá? Em repouso. Então essa parte aqui é onde está o erro, né? Nenhum referencial. Não há nenhum referencial. Deve existir algum. Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas quanto em relação ao professor. Não é verdade. Porque o mosquito persegue o professor. Então, a velocidade do mosquito em relação ao professor deve ser a mesma. Mas em relação aos colegas, não deve ser verdade, porque alguns estão parados. Né? Todos estão parados. Né? Então, essa parte aqui está errada. Né? Então, também não pode ser nenhum das duas. Tá? Então, só sobra a letra E. Mas vamos ler ela. Mesmo para o professor que não para de andar na sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. E é verdade. E que referencial seria esse? O mosquito, por exemplo. Se eu adotar o mosquito que está perseguindo o professor na sala, o professor está parado em relação ao mosquito e o mosquito está parado em relação a ele, por exemplo. Né? Pode existir, inclusive, outro referencial. Então, a resposta certa, a letra E. Vamos para a próxima. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 36 km por hora. Em 2 horas ele percorre em quilômetros a distância de... Então, a gente pode usar aquela equação que a gente viu da velocidade média, né? Então, a velocidade média de um carro é ΔS sobre ΔT.
Então veja só, 36 km é a velocidade dele, né? Eu vou anotar aqui, ó. A velocidade dele é 36 km por hora, né? E o tempo que ele passou, ele pediu aqui, ó, 2 horas. O delta t dele é 2 horas. Tá bom? Então eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira, ó. O delta t está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando. A gente já fez isso algumas vezes em sala. Então a velocidade média dele, ó, vou botar um mzinho aqui, vezes delta t é igual a delta s. Tá bom? Só vou substituir os valores aqui, ó. Onde tem v eu boto 36. E onde tem ΔT, eu boto 2. Isso aqui é igual a ΔS. 36 vezes 2, 72 quilômetros. ΔS. Então a resposta correta, letra A. Tá bom? Prosseguimos. Pronto. Aqui chegamos. Na terceira questão. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9h30, né, 9 horas e 30 minutos, passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo em quilômetros por hora? Essa foi uma questão que resolvemos em sala, né? Então, vamos anotar os dados aqui, né? A gente sabe que ΔS é importante para a gente saber e sabe que ΔS é S menos S0. Ou seja, a posição final menos a posição inicial, tá bom? Depois nós temos o delta t, que é o tempo final menos o tempo inicial. E por último, a velocidade média, né? Que é o que ele quer descobrir. O ΔS a gente consegue descobrir, né? A gente consegue vir aqui e substituir os valores, ó. A posição inicial dele é 30, como está na figura, e a posição final é 240. Então, 240, que é o final, menos o inicial, que é 30. Tá? Isso aqui dá 210. Deixa eu escrever um 10 melhor. 10 quilômetros. Tá? Esse é o deslocamento do ônibus. E quanto tempo ele gasta nesse deslocamento, né? A gente já viu, né, na aula 2, se eu não me engano, é na aula 1. Acho que é na aula 2. Na aula 2 a gente faz essa transformação aqui, né? A gente viu que a gente não pode deixar uma parte do tempo em horas e outro em minutos. A gente não pode fazer isso. Ou fica tudo em horas ou fica tudo em minutos. Como ele está pedindo aqui em quilômetros por hora, a gente transforma tudo para hora. Então a gente sabe que em 1 hora a gente tem 60 minutos, tá? Então eu quero saber quantas horas equivalem 30 minutos. Então eu faço aqui, ó, uma regra de 3, então eu multiplico o meio pelos extremos. E eu tenho aqui que 1 vezes 30 dá 30 e x vezes 60 é igual a 60x. O 60 está multiplicando o x, eu tenho a equação de primeiro grau, né? Então eu vou resolver assim, ó. Vou passar o 60 dividindo 30. Então vai dar 30 dividido por 60. Isso aqui vai ser igual a x. O 0 corta com 0. Então fica 3 sobre 6. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 1 meio. Então, se eu dividir aqui, se eu simplificar, ó, por 3 em cima e simplifico por 3 embaixo. Então 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então isso aqui é igual a meio, né? Ou eu posso escrever de outra forma. 0,5 horas. Essa é a resposta, tá? Ou meia hora, né? Vou botar um H aqui. Pronto. Então vejam só. Feito isso, né? Eu preciso somar esse tempo aqui. Então esse tempo final, 9 horas e 30 minutos, eu reescrevo ele como 9,5 horas. Tá? Agora está tudo em horas, né? Isso veio daqui, né? Pronto. Vamos continuar. Então, o tempo final é 9,5 horas menos 6 horas. O outro número está tudo em horas aqui, eu não preciso mudar, né? Isso aqui dá 3,5 horas.
E quem é a velocidade média? A velocidade média, a gente viu na equação anterior já essa equação, né? Delta S sobre delta T. Quem é delta S? 210. Quem é delta T? 3,5 horas. Pronto. Então essa divisão aqui vai dar 60 km por hora, que é a nossa resposta. Tá? Então a resposta certa aqui, ó, letra D. Pronto. Quarta questão. Então, se um trem percorre 1000 metros em 200 segundos, qual a velocidade média do trem? Né? Em metros por segundo. Então, aplicação direta aqui, né? V, M, estou respondendo em vermelho, vou manter o padrão. Então, V, M, que é a velocidade média, é igual a 1000 dividido por 200. Corto os zeros. 10 dividido por 2, 5. Ele já está em metros e aqui já está em segundos. Então, metros por segundo. Letra D. Tá bom? Última questão. Um atleta passa no instante t igual a 10 segundos numa posição cujo espaço é S1 50 metros. Então, ó, quando ele está aqui, né? O tempo dele, T1, é 10 segundos. Quando ele está aqui, ó, o espaço dele é igual a 10 segundos. Tá bom? Não. Ah, não. É 50. Segundos, ó. Que doideira. 50 metros. S1. Aqui é um instante T2 é 20 segundos. E o espaço S2, ele diz que é 120 metros. Então, a mesma coisa que a gente fez na questão anterior, tá? Mesma coisa, sem tirar nem pôr. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T, tá? Vou abrir um pouquinho aqui essa conta, então vai ficar S menos S0 dividido por T menos T0. Então, velocidade média é igual a posição final, 120, menos posição inicial, 50. Posição inicial. Tudo isso aqui dividido por T final, que é 20, menos T inicial, que é 10. Vm, que é a velocidade média, né? Vm é igual a... Então, 120 menos 50 dá 70. 20 menos 10 dá 10. Corta aqui. 7 dividido por 1 dá 7. Então, a velocidade média é igual a 7 metros por segundo. Letra B de bola. Tá bom? Então, com isso, nós encerramos o assunto de velocidade média, né? E a nossa atividade avaliativa também. Então, eu espero que todos tenham feito uma boa prova, inclusive uma boa recuperação. E a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Até a próxima, pessoal.